Naquele tempo tinha o carro de boi, né? Então a gente ia até Santo Amaro, levava 4 horas para ir até Santo Amaro de carro de boi. Mas era uma vez por semana que tinha carro de boi. E a gente vivia em Parelheiros, lá tinha a mina de Caulim, que ainda tem até hoje. E dali que surgiu as histórias. Parelheiros era um lugar bem antigo, tem a igreja de lá, tem o pessoalzinho. A minha família mesmo era descendente de italiano e a minha avó era filha de português. Então, não, português não, era alemão, olha aí. É alemão, então tem essa descendência de alemão e italiano. E eles eram, a minha avó era normal, que veio que casou com meu avô. Ela foi família de alemão, por parte da minha mãe. Por parte do meu avô, era... não tem, é mistura de índio e italiano. Minha avó era filha de italiano e foi criada pela Índia. Minha avó, sendo índia, foi babá dele. Quando meu avô teve 77 anos, a minha avó já era bem mais velha, eles se casaram num barraquinho que se chamava paiol, onde guardava palha para os animais. Eles se casaram ali. E meu avô foi batizado num rio que tinha, na mina de Caulim tinha um rio, ele foi batizado ali, para a igreja de crente. Então, essas são as coisas mais antigas que, sabe, que marcou muito a gente. Eu sendo uma criança, vendo tudo isso, né? Então, é bonito. A família bem... Minha avó bem antiga, ela era bem velhinha já, aí ela carpia a roça e levava um dos netos para ajudar. E a gente brigava, né? A gente sendo neto, éramos em 10, a gente brigava, porque todos nós queríamos com ela carpir. E vivemos disso daí, minha mãe plantando couve, criando galinha, e foi uma vida gostosa. Então, eu morei em 2 casas, desde criança eu morei em 2 casas, lá mesmo em Parelheiros. Então era muito bom, porque agora não tem mais nada. A gente adorava também atravessar o rio para ir comer jabuticaba, no pé, 4 pés de jabuticaba. Então era uma coisa, sabe? A gente conhecia todo mundo. Quando uma pessoa perguntava, onde fica esse fim do mundo, né? Que é Parelheiros. Aí a gente já explicava. Você vai, toma o ônibus Santo Amaro, vai embora. Aí já tinha ônibus, vai embora. Quando chegar no posto de gasolina, você dá sinal, você para na escola da Prisciliana, que antigamente era de madeira. E nessa época tinha Santo Amaro, que a gente gostava de ir na igreja de Santo Amaro, assistir missa. Foi uma vida muito boa, hoje não é mais. Mas a gente viveu, aquela época a gente viveu. Porque você chegasse na rua ali, você dissesse, eu preciso falar com fulano. Todo mundo te dava o endereço certinho, porque todo mundo conhecia. Então era tipo uma comunidade. A gente ia a pé até o Cipó, que nesse tempo tinha jardineira, né? Mas a gente não tomava, preferia até o Cipó a pé. Às vezes a gente ia até o Colônia, na festa da Colônia, a gente ia a pé. Então foi uma vida bem gostosa, tempo de criança, né? Porque agora já não existe mais disso. Tinha as procissão, né? Que nas festas de maio tinha as procissão que a gente fazia. Sabe, era aquela coisa fina mesmo. Hoje não tem mais nada disso daí, a gente sente saudade. Sente saudade, muita saudade disso daí. Você acha que ainda mantém alguma coisa dessa época lá em Parelheiros? A igreja, que é o centro de Parelheiros. Inclusive eles queriam fazer o rodanel por ali, mas não deixaram, o povo se uniu e não deixou, então foi feito para cá. Mas ali em Parelheiros é bem antigo mesmo. Eu mesma nasci em 1950, nunca saí de lá. Morei lá, casei lá, só trabalhava em Santo Amaro quando tinha o tempo do bondinho. Hoje ela evoluiu muito. Parelheiros hoje é uma cidade, mas a gente criava os filhos, a gente ia trabalhar, deixava os filhos sozinhos, não tinha perigo.
todo mundo conhecia, então era fácil da gente viver. Agora é difícil. Hoje você sai no muro de casa, você não conhece ninguém. E antes não, antigamente a gente conhecia. Nossa, era... E tinha muita solidariedade, né? Um pelos outros, né? A gente plantava, outros plantavam outra coisa, a gente colhia tudo junto. A minha mãe mesmo vendia pamonha, que hoje vocês conhecem pamonha, né? Minha mãe tinha plantação de milho, ela fazia pamonha e vendia. E quando não, ela vendia galinha e os ovos, né? Que tinha muita galinha no quintal, tinha as galinhas, né, botava, ela vendia. E nessa mesma época ela plantava couve, é o que mais dava. Mas aí depois veio esse povo de fora, começaram a fazer casa aqui, a desaterrar terreno ali, pra lá. Aí começou a dar enchente em todo lugar, não deu para plantar mais nada. Mas a gente viveu uma época muito bonita.